O Neymar não comprou uma, mas 3 casas num condomínio de muito luxo em Santos. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essas aquisições milionárias e fala também sobre o interesse do Palmeiras em ter Vitor Roque já. Preciso te atualizar também sobre as chances de o Corinthians conseguir a extensão da permanência de Thales Magno pelo menos até dezembro. Tem atualizações no Flamengo com uma venda, enfim, confirmada. Preciso te contar ainda que a possibilidade de venda no Vasco melou. Tem nova proposta por Rony, atacante do Palmeiras. O interessado é o Atlético Mineiro. Tem também as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Grêmio, que quer usar parte da venda do Nathan Fernandes para o Botafogo, operação de 7 milhões de euros, para comprar o uruguaio Christian Oliveira. O jogador é um pedido do Gustavo Quinteiros, o novo comandante do Grêmio. O negócio deve ser fechado por algo na casa de 4 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos. Preciso contar também que Luiz Henrique estreou com a camisa do Zenit, marcando gol na vitória por 3-0 contra o Spartak. Esse jogo, que fazia parte da pré-temporada ou de uma intertemporada dos clubes russos, valeu uma taça simbólica para o Zenit nessa partida, além do gol do Luiz Henrique. O Wendel, que será futuro jogador do Botafogo, também balançou as redes. Para completar o giro de notícias, contar que o Sport alinhou acerto com o Sérgio Oliveira, meio-campista português que durante muito tempo jogou no Porto. Resta agora a liberação do Olympiacos. A ideia do Sport é que o Sérgio Oliveira rescinda seu contrato com o clube grego e chegue sem custos à Ilha do Retiro. Bora falar agora sobre o Vasco e a venda de GB acabou melando. É o que eu sempre digo, o torcedor vascaíno não parece ter um dia de paz. Negócio do GB com o Fenerbahçe estava fechado, 3 milhões de euros, ele inclusive passaria esses 6 primeiros meses do ano jogando por um outro clube turco para se adaptar ao futebol de lá, para que se apresentasse em definitivo no Fenerbahçe. Mas veio nessa terça-feira a notícia de que o GB não foi aprovado nos exames médicos. A avaliação do Fenerbahçe é de que o atacante do Vasco precisa de uma intervenção cirúrgica. O Vasco discorda, alegando que não há necessidade dessa cirurgia. No final das contas, o negócio está desfeito e o Vasco não terá esses 3 milhões de euros que seriam importantes para a busca por reforços. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, contar que o jogo contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil não vai acontecer no Mato Grosso. A equipe de lá acabou entendendo que seria melhor negócio vender o mando de campo para o Espírito Santo. Dessa maneira, o jogo vai acontecer em Cariacica. Em troca, o União Rondonópolis vai ficar com 700 mil reais. Preciso te atualizar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo fez proposta oficial ao Palmeiras por Rony. Cuca tem feito enorme pressão nos dirigentes atleticanos para que esse negócio seja concluído o mais rápido possível. O Atlético já sabe a pedida do Palmeiras, 6 milhões de dólares, foi essa quantia aceita no negócio com o Fluminense. Mas o Galo fez uma proposta um pouco menor para tentar um desconto, resta saber se o Palmeiras vai aceitar. Não basta esse acordo entre os clubes para que o martelo seja batido, o Atlético também precisa de um acordo com o Rony. Na tarde dessa terça-feira, pouco antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa muito próxima ao atacante palmeirense e eu vi que a distância entre a pedida do Rony e a oferta do Atlético é grande, ou seja, o Galo vai precisar melhorar consideravelmente suas condições de negócio para que o Rony se torne reforço atleticano. O Santos é outro interessado no Rony. O Vasco havia feito uma sondagem, mas não tem capacidade física para comprá-lo. Além dos 6 milhões de dólares seriam pagos ao Palmeiras, ainda há uma necessidade de pagar um salário de algo na casa de 1 milhão e 300 mil reais por mês ao Rony. O Rony pede 1,5 milhão, mas aceita uma contraproposta de 1 milhão e 300 mil mensais. Hora de falar sobre o Flamengo, que enfim fechou a venda de Lohan para o CSKA da Rússia. Novela que teve muitos capítulos, idas e vindas. Representantes do clube russo estiveram no Rio de Janeiro, conversaram com o atleta e o convenceram a aceitar o projeto, que pretende transformar o Lohan em protagonista num curto espaço de tempo. Com o sim do jogador,
já dá para dizer que a operação está concluída em 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Metade dessa grana é paga à vista, a outra metade no fim do ano. Vale a lembrança de que o Flamengo é dono de 70% dos direitos econômicos. Com essa grana, o Flamengo vai em busca de mais contratações. José Boto já havia dito que uma das maiores dificuldades é com a falta de fluxo de caixa, com entrada de dinheiro, e certamente com esses 4 milhões de euros o poder de negociação do Flamengo aumenta. Ainda sobre o rubro-negro, o zagueiro Cleiton, que não aceitou a primeira proposta de renovação do contrato, vínculo dele com o Fla se encerra em 31 de dezembro, foi alvo de alguns clubes europeus. O Benfica, o Cercle Bruges e o Watford buscaram informações e abriram tratativas também por conta desse interesse, ou desses interesses, que o atleta e seus representantes disseram não para a primeira oferta do Flamengo. Só para completar o giro em relação ao Fla, o jornal Daily Express, lá da Inglaterra, afirma que Casemiro chegou a um acordo com o Flamengo para um empréstimo até o fim da temporada europeia, com o Manchester United pagando 100% dos salários. Fui o primeiro a falar sobre o interesse do Fla em Casemiro, mas a informação que eu tenho é diferente do pessoal do Daily Express. A informação que eu tenho é de que houve uma consulta, o pessoal do Flamengo demonstrou interesse em entender as condições, mas se assustou com a pedida ou com o salário do atleta de 9 milhões de reais, até por conta do avanço nas tratativas com o Jorginho. Não há, na minha apuração, qualquer chance desse acordo ser sacramentado. Preciso te atualizar agora sobre Neymar, que não comprou uma, mas 3 mansões no Morro da Santa Terezinha, num condomínio mais badalado e caro da cidade de Santos. Notícia da compra de uma casa de 30 milhões de reais, que havia sido de Pelé, já havia corrido o Brasil e o mundo. Mas a verdade é que o Neymar também comprou as 2 casas vizinhas, todas numa mesma rua. A operação total custou 150 milhões de reais. Valor bem acima do mercado para essas 3 casas. O Neymar não quis discutir e quis adquirir as casas o mais rápido possível, e para fechar acordo ele ofereceu mais dinheiro. Cheguei a ler que o Neymar pediu que os proprietários saíssem apenas com a roupa do corpo. A verdade é que o pai, que é dono de uma casa, o filho e a filha, que são donos das outras casas, nem moravam em Santos. Para falar a verdade, eles têm ficado mais nos Estados Unidos do que no Brasil, e utilizavam pouco as casas. Eles vieram apenas para a assinatura dos contratos de compra dessas propriedades e também para receber os 150 milhões de reais. Porteira fechada, todas as casas foram adquiridas com tudo que lá já estava, móveis, eletrodomésticos e tudo mais. As casas ficam todas numa mesma rua, dentro de um mesmo lote, com vista para a orla da praia e também para a Vila Belmiro. Esse terreno, ou esse condomínio no Morro de Santa Terezinha, é avaliado como o mais badalado da cidade de Santos. Entre outros jogadores do Peixe que moram por lá estão o zagueiro Gil e o atacante Tiquinho Soares, 2 dos mais ricos do elenco do Santos. Só para completar, com mais essas 2 propriedades, havia comprado uma, agora mais 2, o Neymar chega a 105 imóveis apenas na Baixada Santista. A maioria desses imóveis estão em Santos, no Guarujá e na Praia Grande. A saideira. No Santos, a avaliação de que a compra de 3 casas por 150 milhões de reais só reforça a ideia do Neymar de permanecer na Vila Belmiro, além do contrato atual, que se encerra em 30 de junho. Mas, para isso, sigo batendo na tecla de que o Neymar e o pai dele querem comprar o Santos. Resta saber se o Marcelo Teixeira vai ceder. Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de Thales Magno permanecer ou não no timão para o segundo semestre. O contrato de empréstimo dele junto ao New York City se encerra em junho. E a opção de compra está avaliada em 13 milhões e meio de dólares. Está completamente descartada a chance de o Corinthians comprar o jogador por tais cifras. Não que o Thales Magno não tenha agradado, mas a condição financeira é temerária. O Corinthians passa por enormes dificuldades e não terá dinheiro para fazer essa compra. Até por isso, o pessoal do Corinthians já entrou em contato com o New York City na tentativa de uma prorrogação de empréstimo até dezembro. Mas a primeira avaliação do time americano não foi positiva. Entendia-se quando do empréstimo do Thales Magno que ele seria titular absoluto do Corinthians e teria protagonismo para se valorizar e garantir uma venda, talvez não para o Corinthians, mas para outro clube. E o Thales Magno, apesar de ser o artilheiro do Corinthians na temporada com 4 gols, nunca conseguiu ser um primeiro integrante do time titular. Com a concorrência de Yuri Alberto e de Memphis Depay, difícil imaginar que o Thales tenha papel de protagonista. Até por isso,
é possível, provável e até mais natural que o Tales não tenha seu contrato de empréstimo prorrogado, ficando no Timão apenas até 30 de junho. Nos últimos dias ele esteve nos Estados Unidos para reforçar ou para renovar seu visto de trabalho e também o passaporte, mas já está em São Paulo e fica à disposição para o clássico contra o Santos, marcado para essa quarta-feira na Neoquímica Arena. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que está insistindo na contratação de Vitor Roque. A ideia é fechar com um atacante de 19 anos de idade, ainda nessa janela de transferências que se encerra em 28 de fevereiro. Até por isso, o Palmeiras prepara uma proposta de 24 milhões de euros ou 143 milhões de reais. Apesar dos valores estratosféricos, a chance de um acordo para já não é das maiores. Isso porque o Betis pretende ficar com o atleta pelo menos até a metade do ano, quando se encerra o contrato de empréstimo com o Barcelona. Para o Betis, seria bastante ruim perder o atleta, mesmo fazendo a ressalva de que recentemente o Betis comprou Cucho Hernández, atacante colombiano que interessava ao Botafogo. Ele foi adquirido de um time da Major League Soccer por 13 milhões de dólares. O Vitor Roque, que já viveu momentos melhores no Betis, virou reserva nas duas últimas partidas, mas tem entrado com frequência, são 30 jogos e 7 gols. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o André Cury, que é representante do Vitor Roque, para entender que pé estava essa história. O que dá para dizer é que o Palmeiras está fazendo esforços para ter o Vitor Roque para já, mas a tendência é que esse negócio só avance na metade do ano, isso se o Betis não exercer a opção de compra e se o Barcelona ceder em relação às cifras. Barça, que havia comprado o Vitor Roque do Atlético Paranaense por 40 milhões de euros fixos, além de um pagamento de 13 milhões de euros em impostos e o restante atrelado a bônus. Essa proposta de 24 milhões de euros ou 143 milhões do Palmeiras é apenas por um percentual dos direitos econômicos, deixando uma fatia de uma venda futura para o Barcelona. Só para completar sobre o Palmeiras, queria contar que Caio Paulista perdeu bastante espaço no Verdão desde a volta do Piquerez. Nas últimas 4 partidas ele só foi relacionado para uma, contra o Água Santa, mas acabou nem utilizado nas outras 3, nem sequer foi para o banco de reservas. Está ficando muito claro é que o Piquerez será o titular e o Vanderlan a primeira opção no banco de reservas. Nesse ano, Caio Paulista tem somente 2 jogos menos do que o Piquerez e também do que o Vanderlan. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra um pouco mais tarde aqui no canal. Tem live do Nicola. Tchau!